boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, sobre o direito dos idosos. Vamos falar de cinema e vai ter música. Os nossos convidados são o Dr. André Lima, que é neurologista, e ele vem falar hoje sobre o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. A última vez que o senhor falou sobre o quê? Foi Parkinson ou não foi, não? Alzheimer. Alzheimer. Fascinante. Obrigado. Estamos com Camille Berthaud, que é cantora e compositora. Ela é francesa e ela está fazendo um show com Ed Mota no festival Admirável Música Nova em várias capitais do país. Quer dizer que você gostou do Brasil, Camille? Eu acho que sim. Eu acho que estou um pouquinho adicto ao Brasil. A Camille fez um sucesso incrível quando, em 2015, ela resolveu lançar na internet ela com a voz improvisando em cima das improvisações de quem mesmo? Do John Coltrane, não foi? Sim, o Giant Steps de John Coltrane. Não é? E aí, cara, ela arrasou a partir daí, ó. Tá em todas. Parabéns. Obrigada. Estamos com Lulu Correia, que é documentarista, e o seu filme, que é em homenagem a Hugo Carvana, vai inaugurar o festival É Tudo Verdade. Eu vi ele ontem de noite. Oh, maravilha. Parece que está todo mundo louco para ver esse filme, porque o Carvana era muito querido, não é? Muito, muito. E ele gostava muito de você. Tem uma hora que ele diz assim, eu fiz um filme com Lulu de Barros. Lulu. A Lulu que ele gosta é a outra. Obrigada pelo convite. Um Prazer prazer estar todo aqui no nosso, Sem Censura. Lulu. Estamos com a Andréa Pachá, que é juíza, escritora. Ela está conversando conosco hoje sobre os direitos dos idosos. Enorme prazer em tê-la aqui, Andréa. Obrigada pelo Eu sei que convite. você é muito televisiva, muito fantástica. Não, prazer enorme vir aqui, eu adoro esse programa. Nós adoramos você. Hoje são os velhos. Hoje são os velhos, os Tá velhos bom. são os outros. Olha só, Camila, arranjei uma chará sua em francês. Pois O que é. você achou? Achei chiquérrimo. Então, o que temos? Temos, olha, a gente quer que você aí de casa participe do Sem Censura. E para participar é muito simples, basta você enviar sua mensagem pela sua rede social favorita usando a hashtag Sem Censura. Ou também pode usar o WhatsApp, mandar uma mensagem pelo número 999035329. Facinho, né? 999-035329. Exatamente. Quase A gente decorando. tá afiada. Vou mandar uma mensagem. Maravilha. Olha só, deixa eu pedir, Camille, você não gostaria de começar o programa com música? Depois a gente fala do show. Mas vamos começar para você mostrar, porque eu queria muito que as pessoas tivessem o mesmo impacto que os franceses tiveram na internet com você. Vamos lá. O que você vai cantar? Vamos a tocar uma composição Sua, né? assim, que se chama Nova York. E como Dan Tepfer, que é o pianista, como quem eu estou acostumada de Maravilha. cantar. Prazer em tê-lo aqui, Dan. Enchanté. Enchanté. Então, boa sorte. Obrigada. Nouvelle-York, pas que pour eux, aussi pour moi. Comme un puceau s'apprête à sa première fois. Jalons sans crainte l'un de tes longs bras. Ce que je veux, c'est ton cœur en forme de gala. Et j'y qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent. Sans excéder un peu marqué de Mallorquie, t'as pas les nouvelles, c'est de la coquetterie. Tu te venges et tu m'offres un beau torticolis qui m'envoie illico statue de fourmi. Et j'y qui t'en a vu passer des pions noirs et blancs qui se bataillent.
tu me changes moi aussi. Pour ces jeux de mots, ne m'en veux plus. Il passe le temps sur la 5e avenue. Et pour garder un peu de mes jambes et revenir, je plonge dans un café de garde pour l'avenir. Maravilha, maravilha. Obrigada. A gente tem a sensação que a gente sabe por que, que o Ed Mota adora você. É. Todo mundo adora o Ed Mota no Brasil, todo mundo adora. Aí a gente sabe, não é isso? Foi. A gente ouve você, a gente sabe, porque que ele olhou na internet e disse, cara, essa mulher, vou casar com ela. Muito bom, parabéns. Depois a gente conversa. Vamos lá. Então, vamos conversar com a Andréa sobre os direitos dos velhos. Você sabe que quando a Constituição de 88 foi promulgada, de repente descobriu-se que o fato da aposentadoria rural começar a valer, isso lá para 88, muito antes de você quase nascer, o fato dos velhos terem direito a uma aposentadoria no campo salvou a vida deles, porque eles começaram a ser valorizados. E aí eles começaram a ter um valor econômico naquelas famílias e eles começaram até a viver mais, porque todo mundo queria que eles ficassem vivos para poder o dinheiro deles dar para a família inteira. Não é o que está acontecendo agora. Olha, eu acho que de 88 para cá mudou muita coisa. E 88 foi um marco, né, na história desse país, na afirmação dos direitos sociais, dos direitos individuais. Eu acho que todos os direitos que foram construídos na Constituição são extremamente bem-vindos. A dificuldade que nós temos hoje é tentar fazer com que aqueles direitos que foram idealizados, desejados e construídos sejam efetivos, porque mudou o mundo, mudou o país e em 88 nós não vivíamos no contexto da sociedade de consumo tão violento quanto nós vivemos hoje. E não tinha tantos velhos. Por isso também, né, a tecnologia melhorou, a ciência melhorou, a qualidade de vida melhorou, mesmo das pessoas que tinham menos dinheiro, que começaram a ter mais, que melhoraram a condição durante um período da nossa história. Isso fez com que a sobrevida aumentasse e o problema hoje é como garantir esses direitos durante um período tão longo, porque para efeitos legais, velho é todo mundo que tem mais de 60 anos. Pois é, mas o STF mesmo, ele só está se aposentando, os membros do STF, eles começaram, né, a dizer que eles só vão se aposentar com 75, lembra disso? Não, porque teve uma mudança na Constituição, porque antes todo servidor público se aposentava aos 70 compulsoriamente. Aos 70. Aí houve uma mudança há 2 ou 3 anos e isso foi aumentado para 75 anos. Por causa da famosa PEC da Bengala, inclusive. Se chamava PEC da Bengala porque as pessoas até perguntavam, mas quem quer trabalhar mais, porque todo mundo quer se aposentar. Você não quer, não, Lulu? Não, você pode trabalhar mais, você pode trabalhar mais, você não é obrigada a trabalhar mais, né? E aí, isso, claro, que com a sobrevida aumentando, os impactos na aposentadoria, os impactos no trabalho, na mobilidade, na moradia vão aparecer. E o Estatuto do Idoso garante uma série de direitos e não necessariamente
traz a contrapartida da obrigação. Como que a gente vai viver em 2050, quando nós seremos 23% de idosos, a pirâmide completamente invertida, como é que a gente vai lidar com as necessidades e com a demanda de saúde, de previdência, de lazer, que vai de pagar moradia? por toda essa despesa. Isso tem um custo, isso tem a necessidade de falar sobre o assunto, porque isso impacta na sociedade como um todo. Você vê que na Inglaterra, ano passado, criaram o Ministério da Solidão, que é um ministério ocupado de lidar com a solidão das pessoas que envelhecem sem o núcleo familiar. E as famílias fragmentadas e cada um indo para um lado, quem vai assumir essa responsabilidade? É o que vai acontecer aqui também, não tem como, porque frequentemente os velhos vão ficando sozinhos, né? Isso nos leva a pensar de que maneira nós vamos viver a nossa velhice. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque isso impacta na nossa escolha a partir do momento em que a gente tem autonomia para decidir. Se a gente não pensa agora, não vai ser quando a gente está E sem assim, condições quando de se pensamento. fala que a velhice parece um lugar que nunca chega, é porque a gente fica sempre esperando tomar decisões para quando a velhice chegar. Só que a velhice vai chegando, isso é um processo, não é uma escolha. Você pode estar muito bem fisicamente, hoje você tem recursos que você pega uma mulher com 30 anos há 40 anos e compara com uma de 70 hoje, você acha que a de 30 é a avó da de 70. Não acha, não? Acha, Vera, acha, fisicamente, esteticamente. Você tem mulheres hoje muito cuidadas, você tem recursos tecnológicos, recursos da medicina, na cirurgia plástica. Você tem possibilidade de ter uma condição física melhor. Você acha isso também, como médico? Que as pessoas Sem estão dúvida. vivendo melhor, no sentido de que elas estão mais rígidas, Então, mais velhas? Hoje você pega pessoas... Eu tenho amigos de 80 anos que trabalham. Não, isso eu não vejo Isso problema, eu porque vejo- conseguir trabalhar é bacana. Sim, as pessoas hoje vivem mais em condições melhores. Quem tem Tá? dinheiro, né? É isso que eu digo. É Se quem você, tem dinheiro. se você for para a periferia, já é um pouco antagônico isso que ela está falando. Eu vejo pessoas de 40 anos da minha idade que eu falo, pô, tinha 50. Tá. Se você for para a periferia, você Aí é mais presencia isso, é uma outra realidade. Mas hoje você pegando mais nos centros mais urbanos, mais desenvolvidos, com mais recursos e tudo, as pessoas com recursos próprios... ainda estão bem. Ainda Agora, estão bem. nós vamos ter velhos pobres, porque a população inteira está envelhecendo. Quer dizer, não são só os velhos ricos, vai ter os velhos pobres e com problemas de... A sobrevida tem impactado todas as camadas da população, mas a sobrevida de quem tem dinheiro ainda é maior do que quem não tem dinheiro. André, você tem 3 livros, todos sobre tua experiência em Varas de Família. Eu tenho 2 publicados Isso. sobre a experiência. São tem um crônicas, terceiro né? escrito. O terceiro já está entregue e sai esse ano, que é sobre a velhice e a aí morte na justiça. Pois é, e aí que casos são esses que te levaram a escolher esse tema? Porque os outros temas, eu entendo, porque são ligados à vida, são ligados à problemática de família. A gente estava, vê se eu acertei, pensando assim no caso do João Gilberto, é uma coisa desse tipo? Na verdade, o processo do João Gilberto não eu tramita sei, na eu minha sei, eu vara, sei, eu sei. mas o João Gilberto é um personagem que nos encanta, né, pela música, pelo que ele tem aí de legado para a história da música, para o país. Então, é extremamente doloroso ver isso acontecer. E quando eu fui trabalhar em uma vara, eu trabalhei muitos anos numa vara de família. Então, na vara de família, eu observava aqueles conflitos do fim do amor, que são conflitos que naturalmente são histórias, né? Todas as histórias que a gente tem na literatura, no cinema, são histórias de quem ama, de quem deixa de amar, dos impactos do fim do amor. Mas quando eu fui trabalhar nessa vara de sucessões e interdição e curatelas, né? Porque agora não tem mais interdição, eu fiquei muito angustiada com a impotência que é você lidar com questões que dizem respeito à nossa finitude. E aí comecei a pensar muito sobre isso, não de uma maneira desencantado ou achando triste, porque isso não é uma questão que a gente escolha. Ninguém escolhe envelhecer, ninguém escolhe morrer. Ninguém escolhe, inclusive, por exemplo, ter Alzheimer, que é uma coisa incapacitante. Ninguém escolhe ficar doente.
E se você fizer uma rápida pesquisa, ninguém escolhe também morrer jovem. Então, é um paradoxo com o qual a gente convive, é a nossa condição humana. Mas, na verdade, né? você não lidou com a morte, você lidou com a finitude Eu da trabalho, vida, que é também, mais pesada, por um lado, né? Com as curatelas, eu trabalho com pessoas que adoecem e que não têm mais condição de cuidar da própria vida. Você falou, não existe mais interdição. Antigamente existia. Você interditava uma pessoa que estava com mal de Alzheimer, aí ia lá o filho, dizia para o juiz, a juíza dava. Hoje em dia não é mais assim. Não tem mais interdição, tem o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que foi um avanço na nossa legislação, que esse estatuto, em suma, diz o seguinte: onde há vida, não há incapacidade. Ninguém vai decretar a incapacidade de alguém. Legal. Isso me deu um alívio, porque eu já fui juíza em uma vara que eu decretava a interdição, e é muito duro você fazer isso. A família adoecia para pedir uma interdição. Então, hoje o que você tem é uma ferramenta de apoio, que é uma curatela. A pessoa que tem alguma limitação, alguma dificuldade, que tem alguma doença ou mental ou neurológica, que não consegue gerenciar a própria vida, pode ter um curador indicado apenas naquelas medidas em que são essenciais à ajuda de alguém. E o resto ele mantém a autonomia. Isso foi um alívio para as famílias compreenderem, porque também era muito difícil você manter a autonomia total, e aí a pessoa dava uma procuração e não tinha condições e ficava vulnerável. E o que é exatamente, eu não estou querendo que você se meta no caso do João Gilberto, mas é exatamente o caso dele. Você vê que é complicado, não é simples. Não é simples, e não é simples nem estabelecer o grau de autonomia, porque as doenças são muito sutis e são muito subjetivas. E o que é mais duro, isso faz parte das histórias que eu conto, a gente é pouco generoso para aceitar que o velho tem direito de errar. Porque quem de nós não erra com alguma frequência? Isso é uma coisa que me assombrava muito, porque a velhice não necessariamente te leva à vulnerabilidade. E em determinado momento, a família, as pessoas próximas acham que podem falar em nome do velho. Então, gente, as pessoas ficam irritadas com os velhos. Ficam irritadas, acham que velho não pode namorar. Se seu velho se apaixona é porque está senil, está com algum problema. Todo mundo que se apaixona está com algum problema. Isso, assim, a paixão impacta. Em qualquer idade é um problema. Mundo. Mas quando isso acontece na velhice, aí tem uma demanda, aí tem que preservar, não pode deixar o papai gastar dinheiro, está namorando. Então, isso é uma questão que se a gente não conversar sobre esse assunto, a gente vai repetir na nossa velhice o que a gente tem visto se repetir na velhice dos outros, que a gente não gosta, né? Eu garanto que vai ter muita pergunta aí para você, André. Vamos lá, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Então, Camila, o que temos como perguntas e comentários? Temos uma pergunta aqui do Mauro Fontinelli, do Engenho Novo. Ele diz que ele cuida da mãe dele, tem 6 anos, ela tem 80 anos e é diabética. E aí ele pergunta, com o falecimento dela, se ele tem direito a alguma pensão. Ela não é aposentada e o dinheiro que ela recebe é a pensão do pai. Não, se ele é maior de idade, não tem direito à pensão. Por que ele teria? Ele perguntou, visto que ele cuida dela. Ele está há 6 anos cuidando dela. Cuidar do pai, cuidar da mãe, é uma responsabilidade dos filhos, assim como é responsabilidade dos pais cuidarem dos filhos. E a relação de pensão, quem tem direito à pensão são filhos menores ou companheiros e cônjuges, mas filho maior, não. Tem uma dúvida aqui da Cláudia Colares, ela queria saber a diferença de curador para tutor. Tutor é quando a criança fica órfã, não tem pai e mãe responsáveis, e aí um tutor ocupa o lugar dos pais para exercer o poder parental. É um guardião com poder parental. E o curador é para quem já é maior de idade. Tá ok. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, se você tem um velho que está lá com problemas, assim, você, em geral, você designa 1 ou 2 curadores? Depende da família. A família que pede, escolhe, não é o juiz que decide? Não, eu tenho feito curatela compartilhada pelos irmãos, que fica mais leve na hora de gerenciar, de auxiliar. As famílias, eu acho que aí vai depender de cada processo e de cada família. Os irmãos brigam pra caramba, né? Alguns brigam, mas também tem muita família funcional, felizmente, né?
A característica de família é um pouco essa, né? Muito obrigada. Obrigada, Vera. Doutora André, vamos falar sobre o Parkinson, porque hoje é o dia de aniversário do médico que inventou e que descobriu. James Parkinson, 1817, se eu não me engano, uma coisa assim. O Parkinson é uma doença, uma das mais comuns das doenças neurológicas, né? Tem 100 pessoas a cada 100 mil habitantes são acometidos por doença de Parkinson. É uma doença de extrema importância, em muitos casos incapacitante, que repercute na família inteira. Eu digo que não é o paciente que tem doença de Parkinson, é como no Alzheimer, não é o paciente que tem Alzheimer, é a família inteira que tem um paciente com Parkinson em casa. Uma das coisas que todos nós estamos comuns, né? A população comum está habituada a dizer se o paciente tem Parkinson é o tremor, né? A xícarazinha que vai pegar o café e tudo. E o mais interessante para ilustrar nossos telespectadores e a todos que esse geralmente não é o primeiro sintoma da doença de Parkinson. Geralmente nós temos o primeiro sintoma da doença de Parkinson, é uma limitação dos movimentos que nós falamos que é a diminuição do balançar do braço do paciente. Como é que é isso? Quando a gente anda, não balança? É um paciente, é muito comum acontecer isso. Chegar pacientes no consultório e falam assim, doutor, eu estou com uma dificuldade na passagem de marcha do carro. Aí quando tu vê esse paciente já tem uma rigidez nessa articulação do braço, a incoordenação das musculaturas anteriores e posteriores do braço, que quando eu vou passar a marcha está difícil. Quando eu vou tirar o pé do acelerador para o freio ou do freio para o acelerador, está meio lento. Isso é um bom sinal, então, para quem está nos ouvindo, de saber que isso daí pode ser um sinal prematuro do Parkinson? É um sinal prematuro do Parkinson. É um sinal prematuro do Parkinson. Isso é muito interessante nós ilustrarmos para a população que o Parkinson ele não começa só com aquele tremor. Em muitos casos acontece como aquela dificuldade do paciente rolar na cama. Cair da cama? Não é cair. Como rolar da cama? Rolar na cama. Ele tem uma dificuldade de, por exemplo... Virar do lado esquerdo para o lado direito? Vamos supor, a coberta está do lado de cá. Ele quer virar para pegar a coberta e girar para o outro lado, ele tem essa dificuldade. Ele fica andando meio em bloco. É muito difícil. É um dos diagnósticos que nós fazemos no consultório, até por acaso, mais comum de você fazer um diagnóstico de um paciente com Parkinson. Você vê ele andando, ele não balança geralmente um dos braços, ele tem uma postura um pouco anteriorizada. Eu já tive situações de paciente chegar para mim, com a família, e falar, meu pai tem Parkinson, eu olho o paciente, né, examino o paciente em bloco rígido, que precisa de um filho na sala de espera para ajudar ele a levantar. E aí o paciente falou assim, mas calma aí, seu pai tem Parkinson há quantos anos? Eu falei, doutor, há 3 anos. Eu falei, não, isso daí já é um Parkinson que já deve ter uns 10 anos de sintoma. Não, doutor, meu pai treme há 3 anos. Eu falo, mas seu pai já tem dificuldade de entrar no carro, sair do carro há uns 10 anos. Ah, não, isso é mesmo. Ele já tinha uma dificuldade quando ele ia dar marcha ré, que ele virar para trás, ele não conseguia virar. A gente confunde sintomas de envelhecimento com doença, não é? Sim. Tem um pouco isso? Sem dúvida. Claro que o paciente idoso, ele tem muito menos flexibilidade, ele tem muito mais artrose, muito mais rigidez do que um paciente mais jovem. Rigidez articular, diminuição do alongamento da musculatura. Mas o paciente com Parkinson, ele é muito característico disso. Você olha que geralmente o Parkinson, ele é uma doença assimétrica. Ele fica com um lado do corpo mais comprometido do que o outro. Isso é uma característica muito importante também, que nós fazemos o diagnóstico para doença de Parkinson. Ele tem, geralmente, a rigidez é mais de um lado do que do outro. O tremor, geralmente, é em conta-moeda. Ele tem um tremor fininho, assim, que ele começa, às vezes, com o dedo. Às vezes é um paciente idoso, muito mais comum já no idoso, acima de 70 anos, tem um Parkinson mentoniano, que a gente fala mentoniano, que é o de queixo. Ele fica batendo o queixo. E não tem nada nos braços. É o mundo que eu digo do Parkinson. Cada paciente é um diagnóstico, E pelo que eu estava lendo, como não tem nenhum exame que detecta isso, só o exame clínico, ou seja, um bom neurologista que é capaz de olhar e discernir o Parkinson ali, é isso? Isso. O que nós fazemos? A doença de Parkinson, vou te citar um exemplo. Um paciente chega para mim com uma rigidez ou com um tremor mais de um lado. Eu vou achar que é Parkinson. Se ele já chega com uma rigidez
em um tremor bilateral e simétrico, eu já posso achar que é alguma intoxicação por algum remédio que ele toma, que ele possa estar fazendo um sintoma semelhante ao Parkinson difuso. E a gente tira a medicação, que ele pergunta, né, quais são as medicações que ele está fazendo. Às vezes o paciente idoso chega impregnado de várias medicações e nós reduzimos essas medicações até tirar e ele melhora de alguns sintomas. E nós falamos que chama-se Parkinson secundário a alguma medicação. Então tá, então seria um Parkinson medicamentoso? Secundário a algum medicamento. Porque meu tio era cardíaco, operou o coração, e ficou com Parkinson. Tremia, não sei o que, mas era capaz de ser Poderia ser de medicações. E essa questão do exame que você perguntou, não existe um exame, uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue, que vai dizer se aquele paciente tem Parkinson ou não. O Parkinson nós dizemos que é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso afastar todas as outras doenças que dão sintomas semelhantes ao Parkinson, e depois eu falar, é doença de Parkinson. Agora, uma das coisas que eu sei, e eu vivi isso com meu tio, que eu adorava, é que a cabeça dele ficou perfeita até o final. Sim. Era como se o Parkinson não tocasse nada da estrutura afetiva, cognitiva, ele ficou inteligente, brilhante, mesma coisa, até o final da vida. Tá, mas a doença de Parkinson, ela pode... O paciente com doença de Parkinson, ele tem mais risco de desenvolver um quadro demencial do que um paciente que não teve. A doença de Parkinson, por acaso, se eu não me engano, a primeira vem Alzheimer, a segunda vai falar, é a terceira causa de demência mais comum. Ah, tá. Então... Mas não são todos os pacientes, tá? Não são todos os pacientes com doença de Parkinson que vão desenvolver um quadro demencial. E eu me lembro que eu perguntei para o médico dele, que eu disse, ele está tremendo muito, já é muito grave? Ele disse, não, grave é quando fica rígido. A rigidez... O tremor que é tão feio e que é tão desagradável para a própria pessoa... Para quem olha, às vezes, o tremor... Mas, geralmente... O paciente, quando você... porque tudo vem à escala de melhoras. Se hoje um paciente está rígido e tremendo, e você tira a rigidez dele, ele vai ficar bem. Ele fala, pô, estou bem melhor agora. E está lá. Está lá. Comparado ao que ele estava antes. Claro. Tudo depende de parâmetros. Agora, se eu tenho um paciente que ele só treme, e eu não tirar aquele tremor dele... E você não consegue? Em muitos casos diminui bastante. Fazendo um tratamento adequado, tudo direitinho. E uma coisa importante também para ilustrar para todos os telespectadores, para todos aqui. Existem tratamentos para doença de Parkinson, medicamentoso e não medicamentoso. Fisioterapia, fonoaudiologia, porque muitos pacientes com doença de Parkinson, num estágio mais avançado, eles começam a ter déficit de deglutição, a motilidade do esôfago fica complicada, então eles têm maior risco de pneumonia por broncoaspiração. Então, tem que fazer fisioterapia, fono, questão do equilíbrio. O paciente com Parkinson tem muita tendência à queda para frente. Então, nós temos que fazer isso tudo com esse paciente. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir na linha da Andréia? Não. Não há prevenção de Parkinson. Um acompanhamento, não. O que você quer que a gente faça? A gente vai ficar velho e doente? A gente não vai ficar necessariamente doente quando envelhece e negar o envelhecimento e negar a doença é uma forma que a gente contribui para piorar a condição de vida. Porque às vezes uma doença diagnosticada com certeza, com antecedência te garante uma qualidade de vida melhor. Sabendo que você tem, é sempre melhor. É porque a gente tem alguns exames que a gente aprendeu a fazer por campanhas, câncer de mama, todo mundo faz. Ninguém fica prevenido de ter um câncer de mama porque faz a mamografia todo ano. O risco está lá, mas a gente fala sobre isso de uma maneira mais arejada. Quando a gente trata de envelhecimento, de doença mental, doença neurológica, parece que tem um tabu, tem um preconceito e tem um medo. Porque eu acho que é um fantasma, fica todo mundo com medo. E é fundamental que essas coisas sejam ditas, é fundamental. Eu vejo o alívio de familiares quando conseguem verbalizar que o pai ou a mãe tem Alzheimer. Olha, parece que você dá o nome para as coisas, diminui o tamanho do fantasma. E aí você enfrenta o problema do tamanho que tem. Sobretudo que você não está sozinho, né? Isso, complementando o que a Andréia fala, eu falo o seguinte, que toda certeza ainda é melhor do que toda dúvida. Por pior que seja a certeza,
é melhor do que você ter E a olha que dúvida. eu falo isso, eu morro de medo de fazer o check-up anual, morro de medo. Sabe aquele check-up que você vai fazer e fala, ai meu Deus, agora vai ter alguma... Mas assim, a gente tem que fazer. Mas vale um diagnóstico precoce. Exame anual, imposto de renda, IPVA, IPTU, cara, é karma. Imposto, exame anual, tem que fazer todo ano. É karma, não tem jeito. Vistoria no carro também. Vistoria no carro, é tudo um pesadelo. Mas tem que fazer todo ano, né? Fazer o quê, né? Então tá, deixa eu fazer mais alguma perguntinha aqui. Quanto tempo antes do diagnóstico de se formar a gente pode observar sintomas? 10 anos, né? Olha, tudo depende de paciente para paciente, tá, Vera? Depende muito. O Parkinson ele não tem uma evolução certeira. Ele não tem um início. Ainda não está definido. Não está definido. É isso que eu estou te falando. Eu já cheguei pacientes para mim e falaram, doutor, eu tenho dificuldade de passar a marcha no carro. E esse paciente chegou para mim no consultório, já fui no ortopedista e o ortopedista disse, achei que era alguma coisa no meu ombro e tudo, e o ortopedista mandou para o neuro, não sei porquê, doutor. Que o ortopedista já sacou, né? Talvez não, né? Talvez não sei, mas chegou para mim no consultório e eu tive que chegar para ele e falar assim, calma, vamos pedir alguns exames para afastar alguma coisa e vamos ver o que vai ser. E você chegar para esse paciente com 55 anos, trabalhando, ativo, e você chegar para ele é muito difícil. E sabe-se lá, daqui 10 anos, 15 anos, 10 anos, se ele vai desenvolver o tremor? Ou se ele vai ser em 5 anos? Você não consegue, né? Não tem como você prever. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório e o primeiro sintoma foi o tremor. Beleza? Fica mais clássico de você falar isso para ele até ele absorver isso. Mas quando você chega só com a rigidez, com essa lentificação que ele relata para você, é mais difícil você dizer isso para ele. E o Parkinson é uma doença que a medicina em geral não é uma ciência exata. Tem pacientes que melhoram mais com um tipo de remédio, tem outros pacientes que melhoram mais com outros tipos de remédio. Tudo é uma... Hoje a gente faz até cirurgia para Parkinson. Existe cirurgia para Parkinson. Você põe o DBS, que a gente fala que é o marca-passo. Tem a cirurgia para ficar fazendo os estímulos no núcleo, entendeu? Tem a cirurgia do Parkinson, tem a do marca-passo, tem a outra que não é com marca-passo. Mas isso tudo no objetivo de quê? De melhorar o paciente. Melhorar os sintomas. Melhorar os sintomas daquele paciente, daquela família. Porque aquilo que eu digo, você não vai querer fazer uma cirurgia de Parkinson num paciente de 85 anos, que ele é diabético, hipertenso, insuficiência cardíaca, tem alguma outra doença, você vai fazer uma cirurgia num paciente desse? Não. Difícil. Agora, você às vezes pega um paciente de 65 anos, de 60 anos, que ele é um empresário, ou então que ele é um advogado, e ele tem um tremor que, para ele, está incapacitante naquela profissão dele. E aí ele tem jogando para o meio jurídico, eu acho interessante, André está aqui, é um advogado que ele vai para o tribunal, ele vai representar um cliente. Ele vai ficar tremendo? Isso incapacita ele. Mas se ele for um jurista, que ele trabalha nos bastidores, ele tem a equipe de advogados dele, talvez isso não incapacita ele. Maravilha. Obrigado, André. Vamos conversar com o Lulu Corrêa, que é documentarista e que acabou de fazer um filme. Vai apresentar agora. Quando é? Amanhã vai abrir o festival É Tudo Verdade, né? Um festival de documentários na Cinemateca do MAN. E depois de amanhã vai passar na Estação Botafogo, numa sessão às 18 horas. E as duas sessões são abertas ao público, todo mundo pode ir? A sessão de abertura é uma sessão fechada para convidados. A sessão das 18 horas de sexta-feira, estação é aberta ao público. Então, ótimo. E esse filme vai passar em São Paulo também. Vai passar em São Paulo também? Sim, sábado, no Instituto Moreira Salles, às 17 horas, e no dia 19 também. Tá, porque o festival É Tudo Verdade, ele acontece em São Paulo e no Rio junto, né? Isso, E então, São Paulo eles estão exibindo, acho que o filme da Dona Irã, e aqui que o abre filme do hoje, Carvana. amanhã abre o Carvana. O Carvana é uma pessoa muito querida e no filme passa isso, Lulu. E passa que ele devia ser um bom chefe, porque você trabalhou com ele. Maravilhoso. A ponto de gostar tanto que você teve a ideia de fazer o filme. Ele já estava doente quando você teve a ideia de fazer o filme. Não. Conta aí qual foi a ideia. A ideia foi o seguinte, o Carvana um dia chegou para mim e falou assim, Lulu, você não quer fazer um filme sobre mim? Ninguém quer fazer um filme sobre mim, você não quer fazer? Eu falei,
quero. Eu fiquei assim, achando, será que é isso mesmo? Aí, não, vamos começar a conversar. E eu tive vários encontros, assim, de sentar e conversar, ter ideias. E foi, assim, um grande presente da minha vida. Conhecer o Carvana. Na verdade, a minha admiração por ele começou quando eu era adolescente, que eu fui ver o Vai Trabalhar Vagabundo. Eu não sei te explicar por que eu olhei aquele filme e eu me vi no filme. Embora eu não tivesse nada a ver com o personagem Dino, com aqueles personagens na tela, mas por que eu achei o filme a minha cara? Eu era adolescente, nos anos 70. Minha admiração começou aí. Nunca imaginei que fosse trabalhar com ele um dia. E depois eu acompanhei, fui estudar cinema, toda a carreira dele. E quando ele estava preparando O Homem Nu, eu tinha um amigo, Tininho Fonseca, que é produtor, me convidou para trabalhar com Carvana, que foi um presentão que eu ganhei. Assim. E desde então, eu fiz assistência dele em todos os filmes. E aí esse convite dele, de fazer um filme sobre ele, que é uma coisa que eu tenho assim, uma eterna gratidão, assim, fui muito honrada com o convite. Foi uma coisa sensacional assim, que aconteceu para mim. Olha só, eu gostei muito do filme porque ele está muito bem editado no começo. E você vê logo que é filme é levantadora óbvia, né? Porque começa com ele falando, o Carvana está velho, ele está muito doente já, porque ele está inchado já. E ele está com a cabeça intacta. Ele está inteligente e ele pensa, o olho dele está ali atrás pensando tudo que você está fazendo e tudo que ele está dizendo. E você corta para ele muito mais novo e muito parecido. E é mais do que emocionante, é uma espécie de viagem no tempo que você consegue fazer ali, bem no começo. E aí ele começa a contar a história. Eu achei aquele começo uma coisa, porque ele fala da ligação dele com o cinema. Você pegou da ligação dele na Praça Sans Penha, que é aquela coisa dos 5 cinemas, e aí, de repente, surge um personagem, uma pessoa de cinema. E deu a sensação que era isso que você queria fazer. Vamos lá. Então, o filme são vários assuntos. Eu primeiro vou discordar um pouco do ele estava muito doente. Parecia que ele estava. Porque você compara o Carvana mais novo. Não, porque a gente sabe que ele faleceu logo depois, assim, um pouco tempo depois. Mas eu fico pensando assim, gente, ele estava velho, ele estava envelhecendo. A gente vê no filme o processo de envelhecimento dele. Aí você vê até que ponto você olhar ali e falar assim, ele está doente ou ele está... Né, assim, por que faz essa leitura que ele estava doente? É porque a gente sabe que ele morreu logo depois? Ou porque ele está velho, com cara de doente? Assim, essa é uma provocação. Já que olha só, para com isso, porque eu vou mostrar um pedaço do filme, agora todo mundo vai ver. Agora você me provocou. Fala. E aí, quando ele me propôs a fazer o filme, o que me veio assim, na mente foi assim, eu queria contar os 60 anos do Carvana no cinema. Isso foi uma coisa que apareceu muito clara para mim. Porque muita gente desconhece, as novas gerações, né? Qual é a trajetória do Carvana. Às vezes as pessoas mais jovens têm a referência dele de novela. E o Carvana era um apaixonado pelo cinema. Antes dele dirigir o seu primeiro filme, ele teve uma carreira espetacular como ator. Ele atravessou o cinema brasileiro, pegou chanchada, cinema novo, o tropicalismo, o underground, entendeu? Trabalhou com os melhores cineastas do país, com quase todos. E aí as pessoas desconhecem isso. Eu achei que era importante mostrar essa face do Carvana também. Né? Ele te deixou dirigir ou ele dirigiu? Porque ele pediu para você fazer o filme. Eu fico imaginando como é que deve ter sido, porque você trabalhou com ele a vida inteira. Ele vai e pede para você fazer o filme. Porque a gente gravou uma entrevista com ele durante um dia inteiro. E você sabe que eu estive na casa dele antes para escolher o enquadramento, onde é que ia ser e tal. E no dia de filmar, eu falei, Carvana, você quer ver o quadro, né, o enquadramento? Ele falou assim, eu não, o quadro é seu. Não tinha o menor interesse. Ele estava lá dando entrevista. Tem uma história que ele conta que é deliciosa. Essa é uma história típica de cineasta, que é a primeira vez que ele sabe que a pior pergunta é quando o fotógrafo pergunta assim, onde é que eu ponho a câmera? Isso aí todo diretor de teatro, de cinema sabe, né?
É um pesadelo. Você tem vontade de matar o diretor de fotografia. Como é que ele me faz essa pergunta? Eu não sei. Esse é o drama do diretor. É onde botar a câmera e em que momento cortar a cena. Deixa eu mostrar o trecho do filme. Passa aí, Daniel. O Brasil era um país lindo, era um país que começava a nascer uma geração no cinema, no teatro, na música, nas artes plásticas. Havia uma vontade do novo. E no teatro havia uma peça chamada Eles Não Usam Black Tie. Ninguém se telefonava para dizer, vamos inventar. As coisas nasciam. E eu tive a sorte de estar no centro desse desejo nacional que era o Teatro de Arena de São Paulo, símbolo desse movimento. Eu, Joel Barcelos. Quando eles pensavam os filmes deles, quais eram os atores que eles queriam? E o dia o fotógrafo falou, vamos produzir um show, Carvana? Falei, vamos, que show? Ele falou, um show. Vem cantar comigo, canto meu refrão, meu melhor amigo é meu violão, meu melhor amigo é meu violão. Queríamos construir uma nação nova, um país novo. E o bar era o símbolo disso. Todo dia a gente ia para o bar, tomava um porre, criava um Brasil, depois ia dormir. E acordava assim aquele Brasil que a gente imaginava. Gracinha, né? Tá vendo? Ele tá doentinho. Ai, que falta que faz esse bar, né? Que falta faz o Carvana. Nossa, eu ouvindo isso fiquei comovida, porque é tão próximo, né? E tão longe. E é uma delícia, porque o filme é totalmente bem-humorado, está no espírito do Carvana, ele conta as histórias, é ele que conta. Como o Carvana tem uma voz muito bonita e a voz não muda, é engraçado, você vê a voz dele, está uma voz... É um filme que fala da vida, não tem nada a ver com a morte. E tem muita cena dele. E é engraçado, esse troço que você está falando do cinema, fica muito claro, porque você eliminou novela. Assim, você eliminou, tipo assim, novela não entra. Tipo assim, se vocês quiserem fazer depois um filme sobre a novela, façam, não tem problema, né? Você pôs os filmes e aí você foi detalhista, você pôs todos. Não, tinha muito mais. Sim, não, mas no final você cita todos. Ah, sim. Né? E você pôs as séries, só para dar uma colher de chá, para dizer que também são quase cinemas ali dentro. E você pôs muito pouca família dele. Vamos lá, a questão da televisão é um recorte, né? Gente, eu adorei o filme, eu estou falando isso aqui, mas eu acho é tudo ótimo, eu também, dentro... É um recorte, né? Assim, você fazer um filme sobre qualquer pessoa, não cabe, uma pessoa não cabe no filme, assim, tem que escolher o tema, né? E eu quero falar de cinema, porque ele era apaixonado por cinema. Então, isso já foi para mim um foco, né? E essa coisa da questão da televisão, essa fala, é uma fala que eu encontrei nele em várias entrevistas ao longo da vida dele. Nos anos 70, ele falava a mesma coisa, que ele fazia televisão e tudo, mas a paixão era o cinema. Ele falava assim, eu sei, as pessoas talvez fiquem chateadas porque a televisão... Meu negócio é cinema. Ele falou mais do que isso, não é nem o teatro. A paixão dele não é nem o teatro. O cinema. É o cinema. E ele é um senhor diretor, um senhor ator de cinema. Sim. Ele é um excelente ator o tempo inteiro. Tudo que ele fez muito bem. Muito, muito. E como fez diferença isso no set de filmagem, ele como diretor sendo um grande ator. Isso tem no filme. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito a gostar de ator com o Carvana. Mas você tem toda a razão, porque o diretor odeia ator, porque o ator atrapalha o diretor, e não é verdade. Eu entendi o que é ser ator do ponto de vista do trabalho diário, cotidiano do ator, entendeu? Eu aprendi muito a ser... E faz toda a diferença um diretor que gosta de ator e que dirige ator. O filme a Silvia Bandeira teve aqui outro dia e a gente falou do Bar Esperança. Eu nem sabia que você vinha. E tá linda, a cena tá lá. Você pôs porque era irresistível aquela cena da Silvia Bandeira. É antológica também. Maravilha. Obrigada, Lulu. Parabéns, hein? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Então, Camila, o que temos?
Olha, Vera, antes de passar os comentários, eu quero fazer um convite para todo mundo aí de casa. Amanhã o tema central do Sem Censura é educação. Então, envie para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 999035329, uma mensagem, uma pergunta sobre educação que a gente vai passar aqui para vocês. Bom, tá certo? Combinado? E temos aqui uma pergunta da Isolda Barreto, de Recife. Ela pergunta para a Lulu se esse documentário vai passar em Recife. Eu espero que sim. Ele acabou de ficar pronto. Tá acabou quentinho, mesmo, assim, tá saindo do forno. Acabou, eu posso dizer que ficou pronto ontem, hoje. Então a gente vai fazer essa exibição no Festival É Tudo Verdade e aí vamos abrir um leque aí, não tem ainda distribuidor, exibição comercial, mas a gente pretende andar com filme em festivais, a gente agora vai começar a pensar nisso. Né? Tá certo. Maravilha. Vamos lá, Camille. O Ed Mota viu você na internet e disse, eu quero trabalhar com essa moça. E aí, como é que ele fez? Ele procurou você estava na França ou você já tinha vindo ao Brasil? Sim, a primeira vez que eu fui para o Brasil estava 5 anos atrás. Então, eu aprendi lá a falar um pouquinho e eu encontrei produtores para voltar e para cantar nos festivais. Então, o meu produtor atual fez a conexão entre o Ed Mota e mim. O Ed Mota não me contactava pelo Facebook. Tava o meu produtor que fez a conexão. Ele viu você no Facebook, mas foi o produtor que fez. E o que você achou? Você já se apresentou com ele? Você já ensaiou? 2 vezes. Que tal? É muito impressionante. Uma pessoa, bom, claro, muito talentosa, mas com muita humildade também. É raro isso, sabe? Uma pessoa que conhece tudo da música. Ele tem você sabe, ele tem uma discoteca enorme na casa dele. E, sim, muita humildade e aberto para fazer canções de jazz ou para improvisar. Então, foi um bom encontro. Sim. Quando vocês vão se apresentar e onde? Já se apresentávamos ontem em Brasília e vamos se apresentar de novo o 13 em Rio. 13 é o quê? 13 é sexta. Tá. Ao CCBB de Rio de Janeiro. Então, a que horas? Você sabe que horas é? Eu não sei. Eu anotei, pera aqui. Eu vou tocar também amanhã a Porto Alegre, Agulho, no Amanhã Agulho. você vai para Porto Alegre? Sim. Caramba, você está Brasília ontem, Porto Alegre amanhã. Rio, Brasília, Rio, Porto Alegre. Sim. Caramba, e a tua voz aguenta? É verdade que quando... eu não dormo muito. Então, assim, é difícil, mas é a vida. Eu tenho que me adaptar. Muito impressionante. Aqui eu não consigo descobrir, não. Quer ver? Camila, vou te pedir para procurar aí qual é a hora que ela vai se apresentar no... Amanhã em Porto Alegre. Amanhã em Porto Alegre e depois de amanhã no CCBB. Você tem uma formação de pianista. Você trouxe o Dante Fer, mas você é pianista. Eu comecei a música como o piano no conservatório. Meu pai me ensinou o piano clássico e eu decidi há 20 anos de deixar o mundo clássico estricto para fazer teatro e para escrever as minhas canções e para improvisar e para cantar. Então, você sempre gostou de jazz porque essa tua ideia de improvisar no jazz, mas em francês, é porque você gostava do jazz americano? Sim, eu gosto, mas eu canto em francês porque eu acho que é importante que um cantor é como um cantor, que eu tenho que contar uma história. E então eu tenho que escrever as minhas letras para contar essa história
muito sincera e é por isso que canto em francês, porque é a minha língua emocional. Claro, claro. E aí, essa ideia dos vocalizes, na verdade, você, quando fez aula de canto, você aí disse, eu posso fazer isso como uma expressão de música. Sim, eu quero sentir completamente a liberdade que eu posso, o máximo da liberdade que eu posso ter com a minha voz. Se eu quero cantar uma improvisação de uma trompeta, eu vou fazer. Se eu quero, eu não sei, não tem limite na voz, claro, não é claro. somente para... Você transformou a tua voz em qualquer instrumento que você queira. Sim, mas eu não sou imitador, como o Bobby McFerrin, por exemplo, mas é um trabalho que me interessa. Eu gosto de ser livre, de cantar o que eu gosto. E fica muito bonito, porque você conseguiu pôr francês, que não é a língua íntima do jazz, mas enfim, não importa que tem jazz bonito francês. E tem uma coisa do Gainsbourg, e eu vi que você gosta do Serge Gainsbourg, não tem? Sim, porque eu gosto muito das letras. Isso. Eu acho que são muito importantes. E o Gainsbourg, ele estava um poeta. E temos muita sorte na França, porque temos uma história como a música francesa, a canção francesa muito importante, como a Barbara, como Edith Piaf, como Léo Ferré. Eles são poetas ao começo. E eu acho que essa mistura da música e das letras são interessantes. Maravilha. Agora você vai cantar o quê? Eu vou cantar uma canção brasileira que eu gosto muito, de Antônio Carlos Jobim, No Teu Paisagem. Ah, eu vi você cantando, é muito lindo. Quando vai ser? Vai lá. Ó, amanhã é às 10 horas da noite, no Bar Agulha, e na sexta às 11 horas da noite. Tá, obrigada. Gente, então deixa eu só me despedir dos meus convidados, agradecendo muito vocês todos. Amanhã a gente volta às 5h30. Agora a gente vai para o Facebook. Até amanhã. Mas pra quê? Pra que tão cedo? Pra que tanto mais? Pra quê? De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada. Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que serve as ondas que quebram e o vento da tarde? De que serve a tarde no dia Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada, é nada, é nada, é nada.
Dante Fur. Maravilhoso. Lindo, lindo. Agora, gente, você pode vir pra cá. obrigada. Se você quiser vir, Dan, pode vir também. Caso você dá o microfone para ele. Ah, tá. Ele fará em inglês. Ah, o que não importa. Senta aqui. Que nosso bate-papo continua, A gente mais um vai pouquinho continuar. aqui no Facebook. Isso. E aí tem um comentário aqui do Aprígio Lima, de Osasco, São Paulo. Ele comenta: esse Sem Censura deveria chamar-se Sem Fronteiras. Cantora francesa, ao cair da tarde, é um verdadeiro happy hour. Que legal. Muito bom, né? Temos várias dúvidas sobre Parkinson. Então, eu já vou começar fazendo algumas delas. Uma delas é da Maria do Carmo. Ela diz que a avó dela tem mal de Parkinson. Ela pergunta se ela tem possibilidade de ter também. Ainda não foi comprovado geneticamente. Ah, não? Não tem comprovação científica sobre a questão da proliferação familiar de doença de Parkinson. Deus é pai. Mas, claro, todos que têm um familiar com doença de Parkinson pode ter um risco maior do que quem não tem. Tá bom, tá bom. Isso é muito interessante que os livros descrevem isso. Não tem comprovado a história genética. Mas já que você não tem comprovado o que causa a doença especificamente, você considera que quem tem uma história familiar tem mais risco do que quem não tem uma história familiar. Tá certo. A Cristiane, aqui do Recreio dos Bandeirantes, de 49 anos, ela pergunta: dormência em uma das mãos pode ser sintoma de Parkinson? Não. Não. Pode ser outras coisas, síndrome do túnel do carpo, pode ser outras doenças que não seja doença de Parkinson. O André Lima de Lima, O meu Xará, pergunta quais alimentos que podem acelerar o processo de Parkinson e quais os alimentos que nutrem o cérebro, dificultando o aparecimento da doença. Isso daí é a questão da nutrição relacionada. Existem alguns pacientes com doença de Parkinson que eles fazem uso de algumas medicações, geralmente eles não se adaptam muito a algum tipo de alimentação, como tipo de carne, proteína animal, tá? Mais da origem de carne, não lactose, essas coisas. Mas, efetivamente, o que eu vou comer que vai me prevenir uma doença de Parkinson, nós utilizamos a questão da dieta em geral na prevenção de fatores de risco. Comida com colesterol, tem que evitar. Por quê? Mas vai atacar meu cérebro? Não, mas ele pode atacar o seu coração, que bombeia sangue para o seu cérebro, que leva nutrientes para o seu cérebro. Então, uma dieta... A gente se fala, não existe uma dieta específica para prevenir doença de Parkinson, não existe uma dieta específica para prevenir o Alzheimer. Existem as dietas da melhor qualidade de alimentar, que vão prevenir todo o seu organismo e, consequentemente, o seu cérebro também. Entendi. E sobre a atividade física? A pergunta é do Paulo Serza. Ele quer saber se a atividade física ajuda no combater o Parkinson. Para quem já tem doença de Parkinson, tá? A atividade física é muito bom. Para quê? Para melhorar alongamento, melhorar a postura, isso tudo. Agora, uma atividade física que vai prevenir uma pessoa dela desenvolver doença de Parkinson, isso não existe. Entendi. E tem uma pergunta daqui da Claudete Feijó. A medicação para o Parkinson, depois de algum tempo, pode contribuir para o quadro de esquizofrenia? Da esquizofrenia, não. A doença de Parkinson, em alguns casos, alguns medicamentos para a doença de Parkinson pode causar algum tipo de alucinação no paciente. Gente, mas é um pavor. Não. A medicação para o Parkinson pode causar alucinação. André, Pode. você já viu bem. Pode. Se você não estiver acompanhando aquele paciente regularmente, ele pode desenvolver... São remédios fortes, então, para caramba, são remédios, né? que é aquilo que eu digo para todo mundo. A diferença de um remédio para um veneno é só a dosagem. E tem pacientes que toleram algum tipo de remédio, tem outros pacientes que não toleram. Não adianta você querer fazer para esse paciente eu fiz isso, e deu certo, vou fazer para esse.
Não adianta. Cada paciente é o seu paciente. Cada paciente... por exemplo, se você tem um medicamento que ele pode ser interferido por um tipo de alimentação, como é que você vai fazer igual? Se cada um come o que gosta. Você está entendendo a diferença? Olha como a gente tem que comer brócolis. Olha como a gente... Os americanos descobriram, você tem que comer brócolis o tempo inteiro. Olha como a nossa tendência é potencializar a dor e o sofrimento. A gente hoje falou de velhice, falou de Parkinson, falou de cinema e de música. A gente fica muito mais impactado com a velhice e o Parkinson, como se fosse só a velhice e o Parkinson. A vida é uma... montanha-russa. A vida tem cinema e música, né, Andréia? A gente intercala música com Parkinson, com cinema, com doença. A vida, essa é a nossa condição. E eu acho fantástico a gente conseguir se empolgar com a vida, com tudo isso que ela tem. Porque isso é melhor. André. Isso é você que é assim. Não é otimismo, não é achar... É porque, assim, a nossa condição humana... tinha tudo para nos chapar, para ficar todo mundo sem produzir nada, sem fazer nada, porque, o que você faz diante do fim que vem? E aí, apesar disso, a gente faz música, ouve... Essa menina cantou lindamente, eu fiquei emocionada. É lindo, ela canta e vendo o filme aqui da Lulu também, fiquei comovida com as cenas. Então, a vida é isso. A vida é boa. E tem um comentário aqui para a Andréia, da Cibele Fonseca. Ela diz, parabéns à juíza sobre sua manifestação... sobre a curatelada. Isso, tá certo? Curatela. Quase morremos de tristeza, ela comentou. A fala dela de que não existe incapaz me trouxe um alento inestimável. Isso é uma coisa muito impressionante, a força que as palavras têm. A gente não dimensiona com que dor que um filho vai à justiça, ia à justiça pedir a interdição de um pai. Muitas vezes não ia para evitar que viesse uma sentença decretando a incapacidade. E hoje, quando você explica do que se trata e que é uma ferramenta de apoio, de suporte e proteção, fica mais leve. Tem uma pergunta aqui também sobre isso da Mara Júlia, para você. Ela pergunta se a curatela, se você acha justo dar a curatela para uma pessoa estranha, a família, para administrar os bens de um idoso com Alzheimer. Nossa pergunta ficou confusa, desculpa. Não, olha, há casos em que é possível que uma pessoa estranha à família faça a administração, porque a família tem tanto conflito e, às vezes, potencializa uma briga tão grande que o melhor é que uma pessoa estranha faça isso e preste contas só da parte patrimonial. Isso acontece... É um curador, nomeado. O ideal é que seja da família, o ideal é que a curatela seja compartilhada. Agora, quando é impossível... se nomeia um curador para fazer essa administração. E justo, né? O meu primeiro livro chama A Vida Não É Justa. Nem sempre há justiça nas soluções. Tem uma coisa, só fazendo um adendo, já jogando para a parte clínica, disso que você falou de curatela compartilhada, né? E uma das coisas que eu mais indico para um paciente idoso, para um paciente com Alzheimer, que tenha... evita ficar pegando aquele senhorzinho e trocando de casa de filhos. Gente, isso é uma grande complicação que se existe para aquele senhorzinho. Porque, por exemplo, se nós, mais jovens, às vezes estamos fazendo, por exemplo, quem faz turnê, como elas, fazem show... e uma semana dorme em Porto Alegre, um dia dorme em Porto Alegre, outro dia no Rio, outro dia em Brasília e volta para o Rio. Pessoas jovens como nós já nos orientamos a ver, caramba, acordei aonde? Que cidade eu tô? Mas calma aí, o banheiro é aqui? Não, era o outro hotel que eu estava que o banheiro era aqui. Você imagina você pegar um paciente idoso... que já não tem o domínio total das faculdades mentais, já não tem a função intelectual dele preservada. Perdendo, né? Ele perde, ele se desorienta. E uma das coisas que eu falo, evita ficar botando esse senhorzinho para trocar de casa. Ah, não, doutor, mas ele dorme no quarto do meu filho, não tem problema. Gente, tu imagina um paciente idoso, de repente acorda no meio da madrugada e olha, tem uma criança dormindo no quarto. E para essa criança também? Eu tive um caso uma vez... de uma paciente, não, doutor, a gente toma tanta conta da mamãe que a gente pegou a cama dela e botou na sala.
Você imagina isso? Falta de privacidade absurda, né? Não é falta de privacidade. Você imagina uma pessoa ficar deitada, restrita no leito, com pouca locomoção, deitada numa sala, passando um programa que hoje em dia é um telejornal desses de violência e toda hora passa um do lado dela. Onde essa pessoa imagina que ela está? Em casa? Com um cachorro latindo, com criança correndo e ela deitada numa cama com dia claro ainda e vendo um jornal de violência. E você sabe que hoje você tem uma ferramenta que você pode dizer o que você quer de intervenção no caso da velhice e no caso da impossibilidade de você ter autonomia. Uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença progressiva, ela pode fazer uma tomada de decisão apoiada, onde ela indica 2 pessoas que vão ser responsáveis por cumprir a vontade dela. Então, se ela escolhe que não quer nenhuma intervenção médica que não seja um cuidado paliativo, caso não haja um tratamento de cura, os tomadores da decisão, os apoiadores, vão ter que fazer cumprir. Porque muitas vezes a família, não tendo essa orientação, não sabe como lidar. Então, você diz, se você quer doar seus órgãos, isso também é um problema que é difícil a família decidir na hora da dor. Se você quer ser cremado, a família pode autorizar, mas se você já deixa então, isso escrito... Então, você vai no cartório e registra. Você faz uma tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão isso, apoiada. Você vai lá com as pessoas ou não precisa? As pessoas, você tem que saber que você... Que está nomeando, porque elas é que vão decidir caso você não possa. Então, você vai com as... E é uma ferramenta também nova, que foi trazida pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, e que é fundamental. Se a gente é tão preocupado assim com a autonomia, e se a gente é tão preocupado com as pessoas que a gente quer bem na hora de uma dor, é importante que as pessoas saibam qual é a tua vontade. Você tem razão, tem que se preparar essas coisas. É isso. Fazer uma última pergunta da Jacira. Ela gostaria de saber como fazer a curatela em relação à mãe dela, que tem Parkinson. É possível? Ela pergunta qual é o passo a passo. Primeiro tem que saber se o Parkinson que a mãe tem é limitador da autonomia dela. Então, se é limitador e se ela precisa de um suporte, ela tem que pedir a curatela parcial e aí precisa procurar um advogado, entrar com um processo com pedido de curatela. A mãe vai ser ouvida, se não puder ir ao fórum, o juiz vai à casa dela. Para curatela precisa de advogado. Precisa, é um processo judicial. Para tomada de decisão apoiada, você pode fazer no cartório. Tá certo. Tá? Podemos terminar o programa? Podemos. Então tá, obrigado, Dan. Obrigado, André. Muito prazer tê-la aqui de novo. Volte sempre, doutora André. Caminha, Lulu, Camilinha. Tá ok. Até amanhã, 5h30, né? 5h30. 5h30. Com vídeo? Isso, por favor, mandem os vídeos.